recadinhos, né? Vamos começar aqui. Eu vou olhar aqui, vocês sabem que eu tenho que olhar aqui para a apresentação, para a aula, para eu me situar. Essa apresentação que eu tô olhando aqui, vocês vão receber lá no grupo. Quem tá lá no meu Telegram recebeu ontem a apostila da aula 1. Hoje vai receber a apostila da aula 2 junto com a aula 1, tá? Eu já coloquei a aula 2 junto com a aula 1 para ficar um arquivo só. Vocês vão ficar com 5 arquivos, tá? O da quinta aula vai ser o completão. E lá, depois da aula, eu vou responder as dúvidas, como eu fiz ontem. Então, vou pedir um favorzinho para vocês. Apertem um coraçãozinho para o Instagram entregar para mais gente. Printem a página, printem aí a telinha, depois vocês colocam no Stories, me marcam, para mais empreendedores virem aprender aqui como transformar a ideia em negócio. Deixa eu ver o que mais entrou aqui. O áudio tá bom, que bom, legal. Então vamos lá, gente. Essa é a segunda aula do desafio Transforma Ideias em Negócios, tá? Vai até quinta-feira, todos os dias, agora amanhã é terça, quarta, quinta, às 8 da noite. Na quinta-feira eu abro as inscrições para o meu curso completo, Transforme Ideias em Negócios, com condição especial para quem estiver lá no grupo, ok? Esse curso ele tem um acompanhamento meu para implantação do plano. A gravação dessa aula vai estar no grupo, como eu já falei. Eu quero saber aqui quem assistiu a aula 1. Coloca aí pra mim, quem assistiu a aula 1. Põe uma mãozinha ou fala eu. Coloca aí quem assistiu a aula 1. Eu quero saber quantas pessoas que estão aqui com a gente assistiram a aula 1. Ninguém? Ou tem um delayzinho? Acho que tem um delayzinho, né? Quando eu falo alguma coisa. O Valmir, Cris... Legal. Eu sei que tem mais gente aqui que tá aqui que assistiu a aula 1, que eu sei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que vocês voltaram, porque vocês gostaram. Então, quem tá aqui pela primeira vez, está assistindo a aula 2, vai entrar no grupo, assista a aula 1, que eu postei só um pedacinho dela hoje no Instagram, mas a aula completa tá lá no grupo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar? O tema da aula de hoje é comece... Deixa eu falar o título certinho. Né? Como criar um negócio do absoluto zero? É isso. Às vezes você está sem dinheiro, às vezes está sem tempo, porque você já tem um emprego, ou às vezes você não tem nem a ideia. E é isso que eu quero ajudar vocês. Até para quem não tem ideia do que fazer, que aconteceu ontem, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui, eu não sei o que fazer. Ou tem gente que tem dúvida, tem algumas ideias, assim, alguns segmentos que quer atuar. E aí eu trago algumas informações para ajudar nessa decisão também. Então, hoje eu vou falar como estruturar o seu plano para a sua ideia, tá ok? Então, vamos começar com uma frase que fala assim: ideia sem ação é um sonho. E é verdade, né? Se a gente só fica falando, porque um dia eu quero fazer isso, né? Um dia, quem sabe? E ação sem ideia é pesadelo. Gente, sair fazendo sem ter um negócio estruturado, vai dar ruim, vai dar ruim. E por que vai dar ruim? Eu contei essa história ontem. Quem estava aqui, né, e quem assistiu o replay da aula 1, eu contei a minha história do porquê que eu resolvi fazer um curso que ensina a planejar um negócio desde o início. Porque lá em 2002, quando eu abri minha primeira empresa, há 18 anos atrás, eu abri uma empresa... Eu tinha feito faculdade de administração, mas sabe como é que é, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fiz um planejamento bem meia boca, não estudei todos os meus clientes da forma que tinha que ser, não projetei a empresa do jeito que tinha que ser. E aí, depois de 3 meses que eu tinha montado um escritório bonitinho em Higienópolis, quem é de São Paulo sabe que é um bairro muito legal, eu tinha pintado, comprado móveis e tal. Depois de 3 meses a gente teve que sair de lá, porque o faturamento não veio no tempo que a gente imaginava, né? Legal, Sérgio, obrigada. E aí não veio no tempo que a gente imaginava e a gente teve que sair, ou seja, isso dá problema. É a mesma coisa que você, e eu vou falar, é a mesma coisa que você ir no mercado sem lista, enfim, dá ruim. E aí, essa minha empresa atual tem 11 anos e eu passei 1 ano planejando essa empresa. Não que vocês precisam planejar uma empresa durante 1 ano, gente. Aqui eu tinha acabado de ter minha filha e aí eu estava em casa sem trabalhar
E aí, quando ela tinha alguns meses, eu falei, quer saber, eu não quero voltar a ser empregada, porque nessa transição eu tinha voltado a ser empregada e eu falei, quer saber, eu vou fazer um planejamento de um negócio, e aí eu fiz muito bem planejado. E cada vez que eu vou mudar alguma coisa na minha empresa, um produto novo, alguma ideia nova, uma inovação, porque você sempre precisa fazer isso na sua empresa de tempos em tempos, eu faço um novo planejamento como esse. Então, isso que está sendo feito hoje, que esse curso que eu estou fazendo agora para vocês, não é só para quem está começando, para quem não tem negócio, mas para quem tem negócio, mas quer colocar um produto novo, quer inovar, quer um departamento novo, quem quer, por exemplo, quem está fazendo um trabalho só físico e de repente quer abrir um negócio online, que isso aconteceu muito agora durante a pandemia. Tem gente que tem emprego e quer abrir alguma coisa. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês é aplicável para qualquer segmento e aplicável para quem tem empresa e para quem não tem empresa. Então, foi rapidinho aí a minha história. Vocês, para a história toda, tá na aula anterior que está lá no grupo. Tá ok? Por isso que eu falei bem resumidinho. Galera, obrigada a vocês que estão agora clicando no aviãozinho e encaminhando essa live para as pessoas. O pessoal que estava aqui ontem está voltando porque gostou do conteúdo. Realmente é um conteúdo valioso, é um conteúdo prático, não é balela. Eu não vou enrolar vocês 1 hora aqui, tá? Não é de mim fazer isso. A gente vê muito isso na internet. Eu já vi muito isso, eu já participei de aulas gratuitas assim na internet, e a pessoa não falava nada, não conseguia anotar uma frase aplicável. E aqui tudo que eu vou falar é aplicável. Vocês conseguem replicar no negócio de vocês, vocês conseguem abrir a mente para o negócio de vocês, para começar ou para aprimorar o negócio que vocês já têm. A aula de hoje tá assim, ó, completa. Eu vou passar rápido porque é 1 hora, mas tá completa, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, que eu quero falar uma coisa. Uma coisa que eu percebi quando eu fiz uma pesquisa lá no pessoal do grupo, é que várias respostas da pesquisa que eu recebi falavam assim, eu não comecei o meu negócio porque eu estou perdido. Está perdido porque não sabe como estruturar, não sabe quanto dinheiro precisa, não sabe como conseguir o dinheiro, a família não apoia. Uma série de problemas, uma série de obstáculos acontecem, né, nesse processo de abrir um negócio. Então, eu quero comentar algumas dessas coisas para você que está perdido, para você que está confuso. Vamos lá. Primeiro, na escolha da ideia. Né? Teve gente lá que perguntou, eu faço tal área, eu atuo em tal área ou em tal área. Eu não indico o mercado. Né? E eu acho que ninguém pode indicar o mercado. Quem tem que descobrir isso é você que é o empreendedor. A escolha da ideia, a escolha do mercado que você quer atuar, o que você quer fazer, tem que tocar no coração. Sinceramente é isso. Claro que aliado com outras coisas, porque é que nem quando você vai casar, quando você está namorando, toca o coração. Tem um monte de coisa racional. Você tem que ver se a pessoa tem os mesmos gostos, os mesmos valores, se ela está caminhando para objetivos que tem a ver com você. É um monte de coisa assim. Mas se não dá, o que um amigo meu, que inclusive estava aqui, falou, se não dá um clique no coração, não rola, né? Então, escolher a ideia tem a ver com tudo que você já trabalhou. Veja os empregos que você teve, as coisas que você já trabalhou, o que você gostava de fazer, o que te dava mais gosto de trabalhar. Os cursos que você fez, os hobbies que você tem, as áreas que você gosta, que você vive vendo vídeo na internet. Quando você lista isso, né? Quando você olha essa lista de coisas assim em que você tem uma certa simpatia, você começa a olhar com mais atenção. Como usuário, como alguém que está dentro desses mercados que vocês gostam, você começa a identificar oportunidades, você começa a identificar problemas que precisam ser resolvidos. Então essa é uma forma de você escolher o mercado que você vai atuar. Então mesmo que alguém fale assim, olha, aquele mercado, o mercado pet está crescendo, é ótimo para você investir. E aí você não gosta de cachorro. Ou falar, nossa, abrir uma casa noturna, e você não gosta de balada. Não adianta ser só ir por isso, tem que ser aquilo que toca o seu coração, de verdade, é verdade. Outro ponto que o pessoal falou, né, que a gente vê muito caso de gente que a família não apoia. Eu venho de uma família onde a maior parte das pessoas, maior parte assim, não quase todos, ou são funcionários públicos, ou são funcionários do governo, prestaram concurso, ou são pessoas que ficaram a vida inteira na mesma empresa. E eu tô falando assim de pai, mãe, madrasta, irmã, vó, tia, tô falando quase todo mundo. Então,
empreender nunca foi uma coisa assim, vai lá, Thaís, você tá certa. Gente, porque eu tomei muito tombo. Já ganhei dinheiro, já perdi tudo, já aconteceu de tudo comigo. Então, a família, dependendo de como você é responsável em relação à renda da família, conta. Então, quando eu abri minha empresa, eu morava sozinha. Os problemas que aconteceram ali, que eu quase perdi meu apartamento, que cortaram a minha luz, eu que resolvi. Mas se eu tivesse uma filha, não dava para fazer isso. Se ela dependesse de mim. Se eu tivesse um marido que não me apoiasse, também não dava. Então, sim, a família precisa estar em acordo. Ou você ser responsável só por você. Tá? Então, realmente, a família conta. Até porque, o próximo tópico que eu ia falar, você vai trabalhar muito mais. Você tem que ter um DNA empreendedor. Você vai trabalhar muito mais, você vai trabalhar mais horas, todos os seus clientes são seus chefes. São os seus chefes. Então, não é aquele negócio de, eu não vou ter mais chefe. Não, você vai ter um monte de chefe. Tá? Então, você vai atender cliente altas horas da noite, você vai ficar nervoso com o cliente, nervoso com o fornecedor. Então, tudo isso influencia. Então, influencia na sua vida pessoal, vai influenciar o seu tempo em casa. Tudo isso influencia, tá? E o outro ponto que o pessoal levantou bastante lá nas perguntas foi a parte do investimento. Eu vou falar sobre isso também, mas eu vou falar isso amanhã. Eu vou falar sobre como você estrutura, valida a sua ideia e apresenta para investidores, e vou contar a minha experiência, como é que já foi a minha apresentação para investidores, como é que foi a entrada de sócios no meu negócio. Amanhã eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas a parte de investidores, o que eu costumo dizer é que assim, o ideal mesmo é que você abra sua empresa com o seu dinheiro e sozinho. Ponto, falei. Eu acho que o ideal é não ter sócio. Eu acho que o ideal de investidor é quando o seu negócio já cresceu, já deu uma atração, que eu vou explicar amanhã melhor o que é isso. Aí sim entra o investidor. Aí é outro jogo. Quando você está começando, quando você está abrindo seu negócio, é sozinho, é pequeno, o ideal mesmo na minha opinião, é sozinho. Tá? Sociedade é casamento, não faça sociedade com qualquer um, e eu vou falar sobre isso na quarta aula, sobre a parte de sociedade. Tá legal? Então, essas perguntas foram levantadas para quem está perdido, quem não sabe por onde começar, que queria falar sobre a escolha, o que eu vou trabalhar, minha família não me apoia, eu não tenho dinheiro, ou essa parte do DNA, do espírito empreendedor, são questões que sempre aparecem. Então eu queria aí esclarecer para que vocês continuem assistindo às aulas, continuem motivados, porque vocês vão fazer o planejamento da empresa de vocês, tá? E não quer dizer que você precisa abrir semana que vem, não quer dizer que você precisa abrir o mês que vem. Como eu falei, essa empresa que eu tenho hoje, eu passei 1 ano planejando. Então não quer dizer também que você tem que empurrar o resto da vida, né? Uma hora tem que sair. Mas quando você começa a fazer... Eu tinha um caderninho, vou contar agora. Eu tinha um caderno, por que eu fui jogar aquele caderno fora? Eu tinha um caderno do lado da minha cama. Sempre que eu tinha uma ideia, eu anotava no caderno. E toda vez eu falava, vou fazer tal coisa, eu anotava. Anotei, gente, um caderno inteiro eu anotei. Porque era 1 ano de planejamento. Então, as coisas elas vão aparecendo. Não é um dia, não senta hoje e fala, bom, hoje eu vou planejar o meu negócio. Não sai tudo de uma vez. Precisa de maturação. Então, começa agora. Você vai ver que quando você começa a se enxergar, você começa a já visualizar, você já começa a sentir. E tudo isso atrai a acontecer. Beleza? Eu espero que eu esteja animando vocês para abrir o negócio de vocês. Essa é a minha missão. Bom, vamos lá falar então quais são os erros na criação de um negócio do zero. Quais são os principais erros? Primeiro, achar que planejamento é atraso de vida. E eu já vi gente grande do empreendedorismo falando, gente, não faça plano de negócios, não fiquem no planejamento, porque é atrasar a vida. Gente, não façam isso. Não façam, planejem sim. Qual é a tecla em que eu bato? Quando você vai no mercado sem lista, você sempre acaba esquecendo alguma coisa. Ou você esquece alguma coisa e depois tem que voltar para o mercado. Ou você fica andando no mercado, aí você passa no corredor, aí depois você volta para o mesmo corredor, aí você vai para outro corredor, depois você volta, porque você vai lembrando as coisas. Né? E eu já fiz muito isso, de chegar lá no caixa e falar assim, moça, eu esqueci um negócio, pera aqui. Aí segura a fila, eu saio correndo para pegar um negócio no meio do mercado, volto correndo para passar no caixa. E já aconteceu isso, depois eu ter pago. Né? Então, gente, fazer mercado sem lista, fazer viagem sem planejamento,
né? Não dá. Você querer ter um objetivo e não se planejar financeiramente para esse objetivo. Sempre dá ruim. Planejem o negócio de vocês, por experiência. Já contei aqui. Quando eu abri minha primeira empresa, o que aconteceu quando eu não planejei? E quando eu abri minha segunda empresa, o que aconteceu? Essa empresa hoje tem 11 anos e ela já mudou umas 3 vezes e todas as vezes eu planejei. E ontem eu contei a história de como eu planejei o meu negócio atual, que é a Escola Gestão Fitness, as pesquisas, as validações, ontem eu contei. Ai, gente, desculpa que eu chutei vocês aqui, peraí. Outro ponto, outro erro, né, que é não definir um método e um plano de ação. Então, quando você não fala assim, vou fazer um plano de negócios, vai lá, tem o Sebrae, por exemplo, tem o Canva, que é essa metodologia que eu vou falar para vocês. Pegue um método, seja na internet, seja num curso, mas escolha uma forma. Não fiquem perdidos, que é uma das coisas do perdido, é o excesso de informação. A gente tem muita informação, né, em todo lugar, tem muita informação. E aí você fala, por onde eu começo? O que eu faço? Pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei no digital, tinha tanta informação sobre o mercado de marketing digital que eu estacionei. O fato de ter muita coisa, em vez de me empurrar, me paralisou. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Para tudo, Thaís, para tudo. Eu vou seguir uma pessoa. E a pessoa que eu sigo hoje no marketing digital é o Ícaro de Carvalho, aí para quem não conhece, do Novo Mercado. Eu sou aluna dele, então é lá que eu estudo marketing digital. Então tem trocentas pessoas falando de marketing digital, mas é com ele que eu aprendo. Empreendedorismo eu sigo o Flávio Augusto, a Camila Farani e a Cris Arcangeli. Pronto, 3 pessoas só. Limitem as pessoas. Limitem as informações. A gente tem muita informação, tem muita coisa vindo de muito lugar. Escolhe um e concentra nessa pessoa. Porque a gente fica com a sensação de que se a gente não segue todo mundo, a gente está perdendo. Isso causa uma ansiedade. E o fato de a gente querer todo tipo de informação antes de agir atrasa a nossa vida. E foi assim que, através do Novo Mercado, eu conheci o Samuel, que hoje eu estou numa mentoria para estar fazendo, que ele está me ajudando com a forma como eu estou agora fazendo esse curso para vocês. Ou seja, gente, eu estudo também o tempo todo. Se eu estou ensinando a vocês aqui, é baseada na minha experiência, mas eu estudo o tempo todo. Só que tem que direcionar, senão a gente pira, tá? Então, vocês que estão aqui hoje, se vocês me elegeram para aprender sobre isso agora, vão até o final, tá? Estudem tudo que eu passar para vocês até o final, apliquem, façam as tarefas, que eu coloco a tarefa no grupo, apliquem isso, e aí depois que vocês virem assim, não, fechou, ou tá faltando alguma coisa, você vai buscar um outro tipo de informação, tá? Mas uma coisa de cada vez. E quando eu falo definir o método, eu falo definir o plano de ação, né? Porque é aquela coisa de procrastinar. Então a pessoa vai lá e fica empurrando as coisas, não coloca um prazo. Coloque um prazo para vocês, gente. Coloque um prazo e coloca um prazo assim. Pra vocês terem uma ideia de colocar prazo, eu tenho na minha geladeira um cheque. É um cheque, hoje em dia ninguém usa cheque, né? Mas é um cheque da minha empresa. Ele tem um valor e ele tem uma data. E ele tá lá na minha geladeira. Porque a minha empresa tem que me pagar aquele cheque. Tá nomeado a mim. A minha empresa tem que me pagar aquele cheque em X anos. Tá? Então, eu tenho um plano para que a minha empresa chegue naquele faturamento, naquele lucro, para ela me dar aquilo de dividendo. Então, coloquem prazo, metas. Depois você faz de trás para frente, né? Você coloca uma meta lá na frente. E o que você tem que fazer aos pouquinhos, toda semana, todo mês, todo ano, até chegar naquela meta. E por último, é falar da procrastinação, né? Que eu já estou falando que é procrastinar a indecisão. Que o que deixa vocês indecisos é o medo, a insegurança, é a falta de dinheiro, é a falta de planejamento. E eu tenho certeza que vocês me acompanhando esses dias e colocando essas atividades em prática, vocês vão abrir a cabeça. Vocês vão se sentir um pouquinho mais seguros, se não muito mais, a colocar a ideia de vocês, essa vontade, o sonho de vocês de ter um negócio em prática. Então, esses foram os erros na criação de um negócio. Vou falar com vocês hoje sobre... Deixa eu ver se eu tô dentro do tempo, né? Que eu tenho que olhar o tempo aqui, gente. Tenho 2 coisas aqui que eu tô... Vamos lá. O modelo que eu vou passar para vocês é o modelo Canvas. Vocês já devem ter ouvido falar.
modelo Canvas, ele é um modelo bem prático, bem simples de aplicar, de fazer um plano de negócios. Ele não é tão detalhado como um plano de negócios. Um plano de negócios ele é mais chato mesmo de fazer, porque ele é bem detalhado. O Canvas ele é mais simples. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu digo que Canvas é mais para você montar produto. Mais produto do que negócio. Mas para negócio ele também funciona, tá? Então ontem a aula foi sobre proposta de valor e clientes. E eu fiz em cima do modelo Canvas de proposta de valor e clientes. E hoje a gente vai falar sobre os bastidores do negócio, tudo que você precisa estruturar no seu negócio para que a proposta de valor seja entregue ao cliente. A proposta de valor é o seu produto e tudo que você agrega a ele para resolver um problema do cliente, né? Então, o Canvas, o que ele é? Ele é um planejamento enxuto para a criação do seu negócio, né? Basicamente é o que ele é. E você visualiza ele, a sua empresa, de forma sistêmica. Tanto que vocês já devem ter visto, quem usa Canvas faz uma impressão grande, põe numa parede e fica colocando uns post-its, né? De cada coisa que você vai pensando sobre aqueles itens, você vai colocando um post-it. Então é uma forma. Mas eu faço no computador mesmo. É que visualmente com post-it fica, né, até mais legal fazer, mas a dinâmica é a mesma, né? Então, para que ele serve? Para você listar visualmente cada área do seu negócio, cada etapa, cada item que é necessário para que o seu negócio aconteça. E quando é que você utiliza? Como eu falei antes, você utiliza para abertura de um negócio e para sempre, cada vez que você for implantar um novo produto na sua empresa. A empresa que eu tenho hoje, ela foi criada em 2009 como uma editora de revistas digitais. Eram revistas online para a área da beleza, área pet, área de odonto e de academia. Eram 4 revistas. E lá eu recebia, a minha receita vinha de anúncios para essas revistas. Depois elas se transformaram em portal de conteúdo. Cada um era um site, um portal de conteúdo, que a receita era publicidade para esses portais. Depois eu abri as escolas, as plataformas de cursos, que nem a que eu tenho hoje, que é o Gestão Fitness. É uma plataforma de cursos online sobre gestão de academia por assinatura. E esse é o modelo de negócio que mais para frente eu vou ensinar para vocês. Não nesse curso, para uma próxima etapa. Para cada coisa é feito um Canvas. Por quê? Dessa forma você enxerga tudo de forma sistêmica. Pessoal, pode continuar clicando aí nos coraçõezinhos, indicando o pessoal para vir assistir a live, por favor. Vamos falar dos bastidores. Eu ontem citei que a proposta de valor, ele é o espetáculo, né? Ele é a vedete, é a grande estrela do seu negócio, é o seu produto. Inclusive ontem eu comecei falando do produto. Eu achei que tinha caído aqui. Eu comecei falando do produto porque é aquilo que todo mundo acha mais gostoso fazer, né? Todo mundo prefere começar pelo produto, até porque muita gente começa pelo produto, vamos fazer, e sai fazendo e esquece todo o resto. Mas no Canva existem os bastidores de tudo que você precisa fazer para fazer essa proposta de valor chegar no cliente. Então vamos por partes. Eu vou falar sobre as 9 etapas. Eu vou beber um pouquinho de água, que hoje tá difícil. As 9 etapas do Canva, vocês podem anotar, mas quem não anotar, depois no grupo vai ter a apostila com o modelo e a explicação de cada item. Vamos lá. Primeiro, os recursos. Recursos são, você vai listar quais são os produtos, tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa comprar e tudo que é necessário para você produzir o produto ou serviço. Então, recursos são pessoas, equipamentos, matéria-prima, tudo que você precisa para produzir aquele produto ou serviço é o recurso. Então, você tem que listar
Se você for ter uma empresa, um restaurante, alguma coisa assim. Sim, Fernanda, tá lá no grupo. Aula de ontem. Todos os recursos. Você vai ter lá um restaurante. O que você precisa comprar para oferecer a comida? Ou vamos falar uma hamburgueria? Vamos colocar aqui, né? Tem uma hamburgueria. O que você precisa comprar? Você vai precisar comprar pão, hambúrguer, queijo. Você precisa comprar embalagem. Você precisa comprar as bebidas. Você precisa contratar um chapeiro. Você precisa contratar uma série de pessoas para produzir aquele produto. Então, os recursos são, você vai listar tudo o que você precisa para fazer aquele produto acontecer, para ele surgir. Tanto para serviço quanto para produto, para produto físico também. Aí você vai listar as atividades. As atividades o que são? São todos os processos que precisam acontecer na sua empresa para que aquilo aconteça, para que o produto aconteça. Então você vai colocar lá, você precisa ter marketing, você precisa ter atendimento, você precisa ter a recepção, você precisa ter o pessoal da entrega, todas as atividades você vai listar. Preciso de alguém que frite o hambúrguer, alguém que embale, alguém que entregue, alguém que atenda, que faça o financeiro, que faça as campanhas de marketing, que faça lá o Instagram, que faça compras, enfim. Você coloca todas as atividades necessárias, lista mesmo, tudo que vai precisar ser feito dentro da empresa. Um dos maiores erros, eu não coloquei lá na parte dos erros da criação do negócio, mas um grande erro é a gente subestimar isso, porque a gente acha que está tudo dentro da nossa cabeça. Eu vou abrir empresa e você fica lá na sua cabeça. Precisa de alguém que faça lá o sanduíche, um que fica no hambúrguer, um que fica no caixa, de cabeça você faz isso, né? Tá lá na sua cabeça. Quando as coisas começam a acontecer, você começa a ver que não gira como uma engrenagem, começa a engripar os processos. Então, por isso, você vê que está faltando alguma coisa. Gente, mas não tinha ninguém ali para servir a bebida. Não tinha ninguém para limpeza, como eu não pensei que tem que ter alguém só para limpeza, não dá para a pessoa do caixa ficar limpando as mesas. Sabe esse tipo de coisa? Então, anotem tudo. E não vem tudo na sua cabeça de uma vez. Por isso que eu falo, faça o plano hoje, amanhã, depois de amanhã. Vai anotando que você vai lembrando. Se for o caso, você até divide a sua empresa em partes. Então, se for um restaurante, né, que a gente falou aqui, uma hamburgueria, então tem a parte da cozinha, tem a parte do salão, tem a parte do delivery, você divide em departamentos e lista as atividades de cada departamento. Fechou? Então, já foram 2, recursos e atividades. Terceiro, as parcerias. As parcerias é tudo que você vai precisar contratar, terceirizar, e fazer parcerias mesmo. Então, por exemplo, quais são os seus fornecedores? Quais são os influenciadores? Você vê que tem restaurantes que, por exemplo, acompanho o Thiago Ventura, ele vira e mexe, ele recebe lá uma pizza de um lugar, uma comida japonesa de outro lugar, porque você tem os influenciadores, você tem os fornecedores terceirizados, tem gente que você não vai contratar, mas é terceirizado. Então, as parcerias são aquelas pessoas que são seus parceiros. A gente trabalha ali com você, que às vezes você paga, às vezes você não paga. Mas é assim, o que você precisa de apoio para fazer o negócio acontecer? Tá? Não é funcionário, tá? Funcionário está lá nos recursos. E os seus custos. Aqui você coloca as despesas e custos tudo junto. Eu coloco nessa parte, depois eu vou explicar melhor mais pra frente. Agora, daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença dos custos de despesas, mas é tudo que você vai gastar. Então, quando você vai gastar com funcionário, com matéria-prima, com aluguel, com luz, com água, enfim, tudo que você vai gastar, você vai listar. Então, você vê que é uma ordem de coisas, né? Todas as atividades, todos os recursos, os parceiros e quanto você vai gastar com tudo isso. 4 itens, a gente já falou, faltam 5. Agora eu chamo de plateia do espetáculo. Plateia do espetáculo o que é? O espetáculo não é o produto? Então a plateia quem é? O cliente. E você precisa ver como é que você se relaciona com ele, como é que você chega nele e recebe os aplausos, que é a receita. Então, a gente já falou ontem sobre 2 desses itens, né? A proposta de valor, que é que serviço que você vai entregar, que produto você vai entregar, as inovações, as diferenças, o que você vai agregar de valor para ele sentir que você
diferenciado, que você tem especial, né? O que ele vai ver de diferente em você. Então, essa é a sua proposta de valor. E o cliente é aquele que tem uma necessidade, que tem lá, eu falei ontem, ele precisa ou de alguém que acelere, otimize algo que ele já faz, que alguém alivie uma dor dele, ou que alguém ofereça algum ganho, uma coisa a mais para ele. Então, o seu produto ou serviço precisa atender uma dessas 3 necessidades. Isso eu falei ontem na aula de ontem. Então, como eu já falei de proposta de valor de ontem e clientes, então eu já falei do 5º item e do 6º item, faltam 3 itens. Um item, como você chega no cliente, ou seja, a entrega. Então, o 5º item, não, 6º item, 4, 5, 6, 7º item, entrega. Como é que você chega no seu cliente? O chegar é desde o marketing, né, que você vai divulgar, como é que você vai usar, vai usar a internet, você vai ter venda 1 a 1, venda pelo telefone, você vai fazer uma vitrine, depende do negócio, né? Cada negócio você vê que tem uma adaptação. Então, vitrine é uma forma. Como é que você entrega? Correio, transportadora, via plataforma na internet. De que forma que você entrega? Então, como é que você chega nele, como é que ele recebe isso? Isso é o principal na entrega. Você precisa listar isso, dependendo como é o seu negócio. Como é que você vai entregar isso para o seu cliente. 8º item, relacionamento. Relacionamento, eu costumo dizer que é a hora em que é aqui que o cliente se apaixona por você. É aqui que ou ele vai te amar ou ele vai te odiar. E odiar é facinho, né, gente? É um pulo, né, para o cliente odiar. Só que ele também pode se apaixonar por você. E às vezes você nem tem o produto Master Blaster, mas ele gosta do seu atendimento. Então é aqui que você se relaciona com ele. Como é que você vai se relacionar com o seu cliente? Como é que vai ser a relação dele na internet? Como é que vai ser a relação dele pelo telefone, por aplicativo, por e-mail? Como é que você vai atrair ele? Como é que você vai manter ele com você para você poder escalar o seu negócio? Porque você precisa de clientes apaixonados, que sejam case, que estejam falando bem de você para você poder vender mais. E o 9º item é a receita. Receita é todo tipo de entrada que você tiver. Então, se você tem um negócio, como a gente estava dando um exemplo aqui da hamburgueria, você vende o que você manufatura ali, né, que é o hambúrguer. Você vende os produtos industrializados, um refrigerante, cerveja, enfim. De repente, você pode ter algum tipo de serviço, que é a entrega. Então, você cobra o serviço que é a entrega, você cobra produtos em que você comprou pronto e revendeu, e você tem a receita dos produtos que você fez lá, você comprou matéria-prima, fez lá, montou lá e vendeu. Então, são vários tipos de receita. Você precisa colocar tudo nessa receita, tudo diferenciado, tá? Porque, inclusive, lá nos custos, dependendo do que você vende, tá? Às vezes o imposto é diferente, dependendo do negócio. Quando você vende um produto, é um imposto. Quando você vende o serviço, é outro imposto. Então, precisa estar tudo muito bem listado e tudo separado, o que é cada coisa. Fechamos aqui os 9 itens do planejamento do seu negócio, da formatação, da visão sistêmica do que é o seu negócio. Eu espero que falando um pouquinho de cada item, vocês consigam listar aí o negócio de vocês. Eu vou falar, eu fiz administração, tive negócio já desde quando eu tinha 22 anos de idade e eu tinha dificuldade em montar um Canva. Não é tão simples. Então, eu acho que dessa forma que eu expliquei para vocês hoje, vocês conseguem, de uma forma mais simplificada, começar aí, fazer um rascunho. Até porque essa é a tarefa de vocês, que eu vou colocar o modelinho na apostila, vou colocar lá no grupo e vocês vão fazer. E quando vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntar. Agora eu vou falar rapidamente sobre uma coisa que é muito importante, porque ela é importante para a gente conversar amanhã, que amanhã a gente vai falar sobre validação de ideia, que é calcular o preço de venda. Essa é uma pergunta que me fizeram lá no grupo. E existem diversas formas de calcular preço de venda e tudo depende se o preço é de serviço, se é de produto, mas basicamente, por exemplo, eu preciso que vocês entendam
alguns conceitos relacionados. Primeiro, a custo e despesa, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. São pontos muito importantes para vocês nesse momento de planejamento, tá? Primeiro, custos de despesas. De uma vez por todas, é uma confusão que o povo faz, tá? Eu cheguei a pesquisar, tem um vídeo desse no meu YouTube, eu cheguei a pesquisar em vários lugares, cada lugar explicando de uma forma diferente. O Sebrae explicava de um jeito, o outro vídeo falava de outro. Eu falei, gente, eu vou pelo que eu considero, tá? E é o que eu considero que é o que é mais, vamos dizer assim, faz mais sentido. Vamos lá. Custo. Quando alguém falar custo, custo é tudo que é relacionado ao seu produto. Então, se você faz hambúrguer, custo é tudo relacionado ao hambúrguer. A matéria-prima é custo, o chapeiro é custo. E os custos são variáveis ou fixos. Variáveis é quando depende das suas vendas. Então, se você vendeu pouco, teu custo é menor. Ele varia com a sua venda. Então, se você vendeu um pouco hambúrguer, você tem um custo menor do que se vendeu muito. E o custo fixo é aquele que não muda, independente se você vendeu ou não. Então, o seu chapeiro que faz o hambúrguer, você tem que pagar o salário dele se você vendeu muitos hambúrgueres ou se vendeu poucos hambúrgueres ou nenhum. Então, custo fixo é aquilo relacionado ao seu produto que não muda de acordo com a venda. E custo variável é aquele que é relacionado ao seu produto, só que ele muda de acordo com a venda. Despesas é tudo que é relacionado ao restante do seu negócio, todo geralzão da sua empresa. Então, despesa fixa é o aluguel, porque todo mês você tem um aluguel. A luz, todo mês você tem. A água, seus funcionários. Isso são despesas fixas. O seu salário também é despesa fixa, que é o seu prolabore, que é o correto. E as despesas variáveis são aquelas que às vezes tem, às vezes não tem. Então, de repente, uma manutenção de ar-condicionado é uma despesa fixa. Então, aquelas coisas que de vez em quando tem, às vezes não tem, mas é uma despesa. Isso é importante para vocês entenderem quando vocês forem fazer uma planilha para definição de preço, para definição do quanto custa toda a sua operação. E aí, um outro ponto que é importante para você saber criar o seu preço de venda, que é a margem de contribuição. Esse também é um conceito difícil de entender, então eu queria explicar. Eu até ia fazer um vídeo sobre isso no meu canal, eu nunca fiz porque eu sempre achei complicado de explicar, mas eu acho que hoje eu consegui achar um jeitinho de explicar. Margem de contribuição é aquilo que sobra do seu custo da produção do seu produto. Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que você faz um hambúrguer e para fazer aquele hambúrguer ou para o seu produto, você gasta R$10 para fazer aquilo. Você gasta R$10. O custo daquilo é R$10. Aí você vende a 12. Então, a sua margem de contribuição é de R$2, né? Esses 20%, né? R$2. Aí você fala assim, eu tenho lucro por hambúrguer de R$2. Não. Se o hambúrguer custou 12. Não. Se o hambúrguer custou 10. Você vendeu a 12, ou seja, o preço de venda dele for 12 e R$2 veio para você, não é seu lucro. Isso é a sua margem de contribuição. Por que margem de contribuição? Porque ela vai contribuir para pagar as contas do seu negócio. Esses R$2 é o que vai pagar o teu aluguel, é o que vai pagar a tua luz, a tua água, o teu salário. E é aí que você vê o quanto de hambúrguer você precisa vender para pagar todas as suas contas. E aí que você vê, quando alguém fala para mim, Thaís, mas quantos por cento eu coloco de margem de contribuição? Custa 10 para fazer cada hambúrguer, se eu ponho 20% é R$2, 30% é R$3, você precisa saber quanto você precisa vender na sua empresa. O quanto você tem de despesa no geralzão, quanto você gasta. Porque aí, o que acontece? Que aí é onde as empresas se afundam, né? Você coloca, não, porque o vizinho está vendendo a 12 e eu vou vender a 12 também. Só que esses R$2, você vendeu a 10 hambúrgueres, 20 hambúrgueres, não paga suas contas. E aí que você se lasca. Então você precisa saber esses números. Gente, não vai. Ninguém abre negócio para fazer esse raio dessa planilha. Eu sei, é chato. Mas não faz sentido. Você contrata um contador para fazer para você se você não gosta, mas não entre no mundo dos negócios sem saber disso. Porque negócio quebra por causa disso, tá?
E eu já vi empresas quebrarem por causa disso. Jogar faturamento lá embaixo, preço lá embaixo, a margem de contribuição cair demais, não pagar as contas e a empresa, ó, fechar as portas. Então não façam isso, tá? E o ponto de equilíbrio, que é o terceiro ponto que eu queria explicar para vocês. Ponto de equilíbrio é quando as contas se equilibram. Tudo que você vendeu, né, todo o seu faturamento, se equilibra com tudo que você gasta. Fica 0 a 0. Então, essa conta que você vai fazer você levanta lá o quanto você tem de margem de contribuição para decidir o quanto você vai faturar, para você saber quantos hambúrgueres você precisa vender para pagar todas as suas contas e ficar no 0 a 0. Entenderam? Eu sei que a parte financeira ela é mais complicada. Eu vou falar muito mais sobre isso dentro do curso completo, mas eu tento passar para vocês aqui a forma mais simples possível e o mínimo de informação que vocês precisam, que é essencial. Beleza? Inclusive, já era para eu estar acabando, porque já está quase. 3 pontos que influenciam o seu preço. Eu falei que da formação de preço você precisa saber seus custos, suas despesas, saber a sua margem de contribuição e o seu ponto de equilíbrio, ok? Tá tudo certo? Mas são 3 coisas que influenciam. São os custos, despesas e a margem, né? Tudo aquilo que eu falei que forma o seu preço, isso é uma coisa que influencia o seu preço. Segunda coisa que influencia o seu preço, o seu valor agregado. O seu valor agregado qual é? Por que tem hambúrguer que custa R$10, tem hambúrguer que custa 30? Por que tem calça que custa R$100 e calça que custa 1.000, 2.000, 10.000? Por quê? Tem toda a parte do custo, sim, né? Tem a diferença de tecido, a diferença de matéria-prima de um hambúrguer para outro, tem uns que mas tem outros pontos que são, por exemplo, o local. Né? Uma coisa é você comprar um hambúrguer e você come ali no food truck ou na rua, na barraquinha, e outra coisa é você ir num restaurante que tem toda uma estrutura. Tudo isso entra no custo do produto. Então tem o valor agregado, ele entra no custo, não só o valor agregado do local, custo, não, quando eu falo do local é custo, mas o valor agregado é marca, é status, né? Então quando você fala da calça, por exemplo, para 10 pau, tem ouro nessa calça, né? Por quê? Porque é a marca. Então, só que esse tipo de valor agregado você consegue ou com inovação ou com o tempo. Quando você constrói a sua marca, quando você constrói clientes que estão satisfeitos com o seu negócio, que vão falar na internet sobre você, e você vai começando a perceber, e fala, opa, tá aumentando aí uma procura, a demanda influencia também no preço, você começa a aumentar um pouco o seu preço, enfim, isso tudo conta, tá? Para você definir o seu preço. E por último, eu falo por último, porque é para você não montar o seu negócio baseado no preço do vizinho. Você coloca assim, você analisa o mercado. Você não pode sair totalmente discrepante. Por exemplo, uma coisa que é totalmente discrepante, que eu vejo, por exemplo, é cabeleireiro. Então, eu que sou loira, né? Eu já vi preços assim totalmente discrepantes, desde os 200 até os R$1.000 para fazer a mesma coisa. Então, e aí você vai ver que ou é o salão, ou é o nome, ou é a experiência, ou é o atendimento, né? Então, tudo isso conta. Então, mas quando você analisa o mercado, então você olha, não, um hambúrguer costuma cobrar tanto, aqui no bairro costumam cobrar tanto. O que eu posso fazer para cobrar mais? Valor agregado, né? Então, esses são os 3 itens que influenciam a definição do seu preço. Custo com a margem, valor agregado e o mercado. Pessoal, vocês têm dúvidas? Vou abrir para dúvidas sobre isso. Ô, Rafael, você está falando, não pode precificar deve ser achismo, né? Ou valor investido, não. Gente, achismo, o achômetro dá ruim, fica errado. Acham, eu acho que eles vão pagar. Ó, pra vocês terem uma ideia, gente, eu já me estrepei com uma coisa, sabe? Eu tinha um produto, eu tinha um preço e eu vendia com aquele preço. Aí eu falei assim, quer saber? Eu tô vendendo muito barato isso aqui, eu vou aumentar. Derrubou as minhas vendas. Sabe o que eu tive que fazer? Voltar, que eles chamam de pivotar, né? Eu tive que voltar ao preço anterior porque eu já não vendia mais. Eu falei, então se eu quiser vender mais, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que colocar mais valor agregado. E o que eu estou fazendo hoje? Um plano de negócios, um Canvas para fazer isso. E amanhã eu vou explicar para vocês por que eu contei isso de vocês saberem o preço e analisar preço. Porque na validação da ideia, que é o que a gente vai falar amanhã, o preço ele influencia. Ele influencia não. Vocês vão validar a ideia e tem que ver se o cliente vai comprar, literalmente comprar a ideia de vocês. Porque uma coisa é você mostrar uma coisa super, hiper, masterclass, legal, e o cara fala assim, tá, muito legal, mas eu acho que eu não compraria, não pagaria por isso não, né? Ou não pagaria tudo isso. Ou, o que é mais legal, quando alguém vira e fala assim, eu já tive produto em que eu falei, gente, isso aqui vale 10 vezes mais do que eu paguei, sabe? Isso acho que é a satisfação para qualquer empreendedor, é quando um cliente ele vê esse valor no seu negócio e ele fala assim, nossa, isso aqui é tão bom que eu pagaria muito mais do que está sendo cobrado. Então, pessoal, vamos fazer assim um resumo, né, do que a gente falou hoje. Então, hoje a gente falou lá sobre os erros na hora de abrir um negócio, a gente falou sobre as confusões que acontecem na cabeça de vocês quando vocês vão abrir um negócio. Falamos sobre os bastidores da proposta de valor, né, os bastidores, a parte interna de um negócio, tudo o que você precisa pensar, recursos, as atividades, né, tudo aquilo, os custos, as parcerias. Aí falamos também do espetáculo, né, dos bastidores, falamos dos bastidores e falamos da plateia, ou seja, falamos da proposta de valor, do cliente, como se relacionar com o cliente, como entregar, como fazer a receita. Falamos da formação de preço, da margem de contribuição, do ponto de equilíbrio, dos custos e despesas, o que influencia a definição de um preço. Então hoje nós falamos de tudo isso e eu espero que quem gostou vai printar a minha carinha, porque esses olhos verdes têm que servir para alguma coisa, e vai me marcar depois falando o que achou e vai postar lá nos stories que eu quero saber o que vocês acharam. Então se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu vou responder agora nesse finalzinho, e quem não colocar, mas quiser depois, assim que acabar a live, eu vou abrir o grupo e lá no grupo eu vou esclarecer mais as dúvidas, tá? Bom, lembrando que... Obrigada. Que bom que vocês estão gostando, gente. Estou muito feliz porque eu estou fazendo tudo isso com muito carinho, de verdade. De verdade. Eu adoro dividir as minhas histórias com vocês, porque... Como eu falo, quando a gente tem alguém que já passou por uma estrada e essa pessoa passou por vários buracos e lombadas, aí ela vira para você e fala assim, olha, não vai por aquele caminho porque ali tá mais difícil, vai por um caminho mais longo, mas pelo menos você não vai perder tempo, não ter todas essas perdas. E é assim que a gente tem que encarar as pessoas que já passaram por tudo isso, tá? Eu tô há 18 anos tendo negócio, não é o meu primeiro negócio, além do primeiro negócio que eu abri lá em 2002, eu fui sócia de uma outra empresa grande aqui do mercado de academias e eu tenho a minha empresa há 11 anos. E eu venho assessorando empresas nesse tempo. Então, eu gosto muito de dividir isso com vocês. Oi, Daniel. Muito bom mesmo, parabéns e muito obrigada. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada mesmo. Legal que vocês estão compartilhando e as pessoas estão chegando e gostando do conteúdo. Eu fico feliz pra caramba. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada. Que bom que você tá gostando. Ela tá agradecendo aqui, alguém que indicou pra ela. Oi, Li, obrigada. Obrigada, Padilha. Brigadão. Super parceiro, Padilha. Como é que nós estamos de minutos? Temos alguns minutos. Você faz um grande trabalho. Obrigada. Padilha me acompanha há anos, né? São as parcerias que a gente leva pra... Gente, eu chutei vocês de novo. São as parcerias que a gente leva para a vida, né? Lembrando, gente, que isso tudo que eu falei para vocês, se vocês anotaram, legal. Se vocês não anotaram, a apresentação vai estar lá no grupo e a tarefa é montar o Canvas de vocês. Então, vocês precisam entrar lá, tem um modelinho, tem as explicações e vocês vão listar para vocês. Podem imprimir ou monta no computador de vocês, mas comecem. Padilha, muitos empresários, donos de academias precisam de conhecimento para melhorar a gestão. É verdade, Padilha. Aqui eu não estou falando só com academia, estou falando com todo tipo de negócio, mas tem um monte de gente de academia que está participando também. Gente que quer abrir uma academia, gente que quer fazer alguma inovação em academia. Né? Minha maior experiência é em academia e nesse tempo assim está sendo um grande desafio para as academias. Então a gente tem que aprender
né? Muito mais, estudar muito mais para passar por esse momento que a gente está passando. Você é top, sempre contribui muito. Obrigada pelo carinho, gente. Eu faço isso com muita alegria, viu? Acho que é a melhor coisa. Se vocês querem abrir um negócio, a maior satisfação é você fazer algo que te dá, que você gosta. Você faz aquilo, independente. O dinheiro vem na consequência disso, né? Porque o mais gostoso mesmo é fazer com vontade, assim, eu faço aquilo ali. Fala assim que quando alguém pensa assim, se você ficar milionário, você trabalharia com o quê, né? Que é o que eu achar o propósito. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? Você achar o seu propósito. E eu mesmo, se eu não fiquei milionária, eu pretendo. Quando eu ficar milionária, eu pretendo continuar fazendo, porque é o que eu gosto de fazer. Bom, gente, para vocês saberem, link está na bio, link no grupo está na bio. Vocês entram lá, no link da bio, entra no grupo do Telegram. A aula de ontem está gravada lá, a aula de hoje vai estar gravada lá. A apostila, eu coloquei a apostila 1 ontem, né, que é a apresentação, e a apostila 2, ela está junto com a 1. Inclusive, eu tinha esquecido um pedaço. Então, quem baixar a apostila 2 já vai estar com a parte 1 também. Então, vai estar tudo, cada dia eu vou só acrescentando mais uma, tá? Mais uma aula lá, para no dia 5, vocês não ficarem com 5 apostilas, ficarem com uma completa. Adorei, parabéns pela clareza das informações. Obrigada, Andréia, que bom que você gostou. E isso que é importante, se vocês conseguem compreender, porque tem muita gente que fala difícil, e as pessoas falam que nos meus vídeos eu explico de uma forma que dá para entender. E é isso que eu fico feliz, que é isso que importa, né? É vocês conseguirem entender umas coisas que eu sei que é chato, né? Vocês estão mais focados naquilo que vocês querem dar de resultado para o cliente, e essas burocracias são as partes chatas, mas são necessárias, né? O que mais? Mais alguma dúvida? Não? Por hoje é só? Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui. Amanhã temos a terceira aula. Obrigada, sim, claro e objetiva sempre. Obrigada. Amanhã teremos a terceira aula. Na terceira aula vamos falar sobre a validação da ideia, como é que você testa se isso que você está pensando em abrir pode dar certo. Se as pessoas vão comprar aquilo. Então, tem algumas técnicas que vocês podem testar e também vou falar algumas coisas que vocês podem fazer para atrair investidor para o negócio de vocês. Mas já vou avisando que não tem milagre, tá? Não vou trazer aqui uma fórmula mágica, não. Tudo envolve trabalho, envolve tempo, dedicação, tá? Não existe uma fórmula mágica, né? Eu não vendo isso, né? Tem gente que vem aí, enriqueça em tantos dias. Não é comigo, não. Comigo vai ter que ralar, tem que trabalhar. Então, gente, amanhã eu vou explicar sobre isso. Então, não percam a aula de amanhã, às 8 horas da noite, aqui no Instagram. Entrem no grupo, que eu vou colocando os avisos lá. Eu posto sempre um áudio falando o que vai ser a aula, o que eu vou fazer, os materiais, a gravação, tudo lá no grupo. Eu estou centralizando tudo lá. Fechado, então, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Muitíssimo obrigada. Estou muito feliz com a presença de vocês. É uma honra para mim poder contribuir com vocês. E eu espero vocês amanhã nesse mesmo horário, às 8 da noite, tá ok? Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada mesmo. Eu espero vocês lá no grupo. Então, beijo e tchau. Uma ótima noite para vocês.